gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos gratos a Deus por estarmos aqui mais uma vez em sentido de adoração ao nome do Senhor. Glória a Jesus por tudo isso, pelo culto que Ele nos deste a oportunidade de prestar a Ele, né? A nossa adoração, o nosso louvor. Eu quero glorificar a Deus por tudo isso. Meus queridos, antes que eu leia o texto, deixa eu justificar os irmãos. Nós estamos tendo um congresso de missões na cidade de Dourados, lá no João Paulo II. E a pastora Ana Cláudia, ela é a ministrante lá hoje, e a missionária Luciana está acompanhando a pastora nesse trabalho lá. Então, a pastora Ana Cláudia está lá em Dourados no segundo dia. Ontem foi o pastor Ageu, hoje é a pastora Ana Cláudia que está ministrando lá. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Abra vossas Bíblias comigo em 1 Reis, capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo de número 18. Eu quero ler com vocês aqui, do versículo de número 29 a seguir. Diz, aleluia, Deus está aqui neste lugar. Aleluia, Ele está vivo. E eu ouvi muito louvor falar aqui que Ele ressuscitou, Ele está vivo. Glória a Jesus, Deus seja glorificado. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 29 a seguir. Todos acharam? Glória a Jesus, Deus seja adorado aqui. Está depois de 2 Samuel, viu, irmãos? Ele diz assim o texto: E sucedeu que, passando ao meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E eu fizer a segunda vez. E disse ainda: Fazei-o a terceira vez. E eu fizer-o a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. Amém? Assentai-vos, tomai o vosso assento nesta noite. Meus irmãos, eu quero nesta noite dizer a vocês que quero ministrar aqui com um tema. E o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração é os 3 altares da vida cristã. Preste bem atenção nisso. Os 3 altares da vida cristã. Quando eu olho para o contexto sagrado, nós vamos ver aqui que em Israel o altar era um ponto culminante de encontro com Jeová, né? A gente olha aqui, a gente vai ver que o povo de Israel, em todo o tempo o povo de Israel, eles consultavam o Senhor, né? Através do que? Eles montavam, edificavam um altar, e quando eles acabavam de edificar aquele altar, ali ele fazia o que? As suas oferendas, as suas ofertas.
E a Bíblia nos fala que Deus respondia segundo a oferta ou as oferendas que eles ofertavam sobre aquele altar. Mas uma das coisas, meus queridos, quando eu comecei a estudar o contexto, nós vamos ver aqui o profeta Elias. O profeta Elias, ele estava diante de 400 profetas de Baal, e ele estava diante de 450 profetas de Azera. 450 profetas de Azera. A Bíblia Sagrada nos fala, meus queridos, que quando Elias ele sobe, a Bíblia Sagrada diz que ele subiu de Tiro e de Sidom. E quando ele chega, a Bíblia Sagrada nos fala, em determinado lugar, o profeta Elias, ele deita debaixo de uma árvore. O profeta Elias viu que estava cansado, a luta que ele estava enfrentando não era uma luta semanal, não era uma luta mensal, era uma luta de anos. A Bíblia Sagrada nos fala, a palavra de Deus nos diz que o profeta Elias, ele deita ali, então ele pediu a morte. Ele conversou com Deus dizendo: Deus, eu não sou melhor do que meus pais, eu não sou melhor não do que eles, porque eles já partiram, e eu estou aqui, neste dia, neste tempo, nesta época de sofrimento, meus queridos e amados irmãos. Mas o que me chama a atenção aqui, é que quando Elias volta, que Deus deu uma ordem que ele voltasse, e quando ele se aproxima, a palavra de Deus nos fala da região de Samaria, um homem chamado por nome de Obadias. Obadias era o homem que era responsável pela tropa de animais de Acabe, e ele estava à busca de alimento, porque a seca já se durava 3 anos, e não tinha mais capim para os animais, não tinha mais alimentação para os animais. Quando a gente começa a olhar para o contexto sagrado, de repente Obadias encontra com quem? Encontra com o profeta Elias, e ele alerta o profeta Elias: Elias, é bom você sumir, é bom você desaparecer, porque a perseguição é grande contra a tua vida. Meus queridos e amados irmãos, olha o que ele diz: Acabe e Jezabel estão à tua procura. Oh, meus queridos e amados irmãos, quando eu olho para este contexto sagrado, eu aprendo aqui, meus irmãos, de que o profeta Elias aceitou naquele momento um grande desafio. Aleluia! Existia aqui, a palavra de Deus nos diz, nesta região, um vale, e este vale, aleluia, era um vale muito conhecido do profeta Elias. Então Elias faz um grande desafio, convidando quem? Convidando, diz: olha, manda chamar a Acabe, manda chamar Acabe, eu quero conversar com ele. E quando eles foram dialogar, a Bíblia diz que Acabe já veio ofendendo o profeta de Deus, ofendendo o homem de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: quem tem altar montado, quem tem altar consertado, não perde tempo com discórdia, não perde tempo com briga, não perde tempo com confusão, não. Aleluia! Ele está ali para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que quando ele encontra com Acabe, Acabe desafiando a ele disse: olha, pega lá depressa os sacerdotes da tua mulher, pega eles e desce comigo ao vale, porque, aleluia, nós teremos um encontro com eles lá. Meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus nos fala que quando desceram, aleluia, o profeta Elias, e Acabe mandou chamar os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Azera, e eles desceram, se encontraram aonde? Se encontraram neste vale. Meus queridos e amados irmãos, eu olho para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e o Espírito Santo trabalha em nossa mente, em nosso coração aqui agora. Eu estou diante de um texto que relata a história de um homem que era o que? Profeta de Deus, escolhido de Deus, chamado de Deus, um representante de Deus. Oh, meus irmãos, um representante
representante de Deus não pode ser covarde. Um representante de Deus não pode ser medroso. Um representante de Deus não pode ser frouxo. Tem que ser homem tomado de poder, de ousadia, da unção do Espírito Santo. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos fala o contexto em que nós estamos, que quando eles acabaram de chegar naquele vale, aleluia, Elias olhando para aqueles 850 homens, olhando para eles, olhando também para Acabe e dizendo: olha, eu aceito aqui um desafio, vamos desafiar agora. Quem é que manda Israel? Quem é dono de Israel? Quem foi que libertou Israel? Vamos ver agora. Oh, meus queridos e amados irmãos, se vocês não sabem, era conhecido na região deste povo, Baal era chamado o Deus da fertilidade, era o Deus da fertilidade, era o Deus da chuva, era o Deus do progresso. Só que tem uma coisa, meus queridos e amados irmãos, pode levantar o altar que quiser levantar, pode levantar o tamanho do altar, se o nosso Deus está na frente, não tem para ninguém não. Aleluia, ele vem para fazer a diferença, ele vem para mudar a história, ele vem para o nome dele ser glorificado. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia Sagrada nos fala, o texto nos diz que quando chegou ali, aleluia, convocaram aqueles 850 homens, e agora está o profeta Elias diante desses 850 homens. Olha, precisamos decidir algo. Quem é o Senhor de Israel aqui agora? E neste momento nós vemos aqui que Elias propõe algo e diz para eles: olha, se vocês dizem que Baal é Deus, se vocês dizem que Baal é Senhor, então vamos fazer algo aqui agora. Olha, vamos montar neste momento aqui, vocês vão montar um altar agora, e vocês vão colocar um bezerro sobre este altar, vai colocar a lenha, vai preparar o altar, e vocês têm até meio-dia. Para quê? Para vocês invocar o Deus de vocês, porque o Deus que for o Deus de Israel vai responder com fogo. O Deus que for o Deus de Israel vai descer fogo e vai consumir o holocausto. Meus queridos e amados irmãos, o que nós aprendemos dentro do contexto sagrado, na palavra de Deus, que de repente, aleluia, aquele sacerdote que era de Azera e de Baal, eles preparam o altar, eles preparou tudo, colocou a lenha, colocou o bezerro em cima do altar, e agora Elias disse: clama ao vosso Deus, comece a clamar ao vosso Deus. Oh, meus queridos e amados irmãos, o Deus que está aqui nesta noite, que é Senhor da minha vida e da tua vida, não pode ser desafiado. Ele não aceita desafio, porque Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus tremendo, Ele é o Deus forte na batalha. Oh, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia Sagrada nos fala que quando o povo de Israel, ele saía para uma batalha, ele saía para uma peleja, as nações vizinhas não sabiam expressar o nome do Deus de Israel, já dizia assim: sabe quem é que está vindo aí? Não, é o Senhor que vence a guerra, é o Senhor que vence o pecado, é o Senhor que vence. Ah, meu Deus. Aleluia. Aí a Bíblia Sagrada nos fala, a palavra de Deus nos diz que eles montaram o altar, e aí eles tinham um período. Que período é esse? Eles teriam das 6 da manhã, ele teria até meio-dia para invocar o Deus dele. Oh, meus queridos e amados irmãos, sabe de uma coisa? Você, minha irmã, você, meu irmão, que está sendo pressionado, porque o Espírito de Deus que falou comigo nesta madrugada, que estudasse esse texto e pregasse aqui, ele me disse que teria pessoas aqui que está sendo pressionada, mas ele diz assim: ó, ele levanta na peleja por você, ele levanta, fique tranquilo, descanse, não corra muito não bate de frente não, porque o céu resolveu entrar em teu favor aqui nesta noite. O céu resolveu entrar em teu favor aqui nesta noite. Aleluia, 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 aleluia.
aleluia, aleluia. Oh, alexurimião, chorebidaia. E a Bíblia Sagrada nos fala que eles começaram a invocar a Baal e a Zera. Eles começaram a invocar, e eles foram, quando deu aproximadamente, meus queridos, não tinha relógio como esse, não tinha, mas eles mediam o sol, aleluia, por algo eles faziam uma medição, e eles sabiam qual era o horário certo. Quando de repente Elias começa a olhar para as plantas, e começa o sol fazer sombra inteira em volta das plantas, Elias está dizendo, é meio-dia, chegou a hora, é o momento agora. Aí Elias se aproxima, porque crente cheio do Espírito Santo não frouxa na angústia, crente cheio do Espírito Santo bate de frente. E a Bíblia Sagrada nos fala que Elias se aproxima deles e diz assim, cadê? Aonde está o Deus de vocês? Estão viajando, está dormindo, vai descansar. Aonde está o Deus de vocês? Oh, meus queridos, eu vim aqui nesta noite tomado na ousadia do Espírito Santo para te dizer que o negócio a partir de hoje vai ser de outra maneira, vai ser de outro jeito, porque o Deus que está aqui é o Deus que vai fazer coisa nova, é o Deus que vai fazer coisas novas, é o Deus que vai mudar a história. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos, quando eu olho para este contexto sagrado, o que me chama a atenção é que quando terminou ali, que chegou meio-dia, e que Baal e Azera não teve condições de responder, eu vejo aqui dentro deste contexto, a Bíblia Sagrada nos fala que o profeta Elias, com algumas pessoas que estavam ali, aleluia, ele vai agora, chegou o momento dele agora, dele oferecer um holocausto a Deus, uma oferta a Deus, um sacrifício a Deus. Só que tem uma coisa, irmão, eu quero te dizer algo, a palavra de Deus nos chama a atenção aqui agora, que de repente o profeta Elias procurou no mesmo lugar umas pedras, e não eram as mesmas pedras que usaram no sacrifício de Baal. Elias achou, Elias encontrou umas pedras, e que pedra é essa? Nessas pedras ele se lembrou aqui, o altar foi genuíno, o altar foi genuíno, aqui foi consultado ao Senhor. Meus irmãos, preste atenção, Deus não responde em altar de Baal, não. Deus não responde, aleluia, em ornamento de Baal, não. Deus responde aonde tem o que? Temor a Ele, submissão a Ele, aleluia, aonde é alcançado pela graça dEle. A Bíblia Sagrada nos fala, a palavra de Deus nos diz, meus queridos, que naquele momento Elias consertou o altar. Vira para o teu irmão e diga para ele: altar. Diga: altar significa local de encontro. Tem crente aqui que não encontrou ainda com Jesus nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Tem crente que não encontrou com Jesus. Altar significa lugar de encontro, meus queridos. Quando eu olho para o contexto aqui, nós podemos ver e aprendemos dentro do mesmo capítulo, aleluia, o que é que o escritor, ele vai narrar dizendo: o altar estava quebrado, o altar estava quebrado. Deus não atua, Deus não opera, Deus não responde, Deus não fala em altar quebrado. Altar tem que ser consertado, o altar tem que ser arrumado. Oh, meus queridos, sabe de uma coisa? Deus não manifesta mais como manifestava um tempo atrás na tua casa, no teu trabalho, aleluia, na tua vida, mesmo vindo nos cultos. Pastor, o que está acontecendo? Será que eu amadureci? Amadureceu demais, já está quase caindo de tanto que amadureceu. A questão aqui não é que amadureceu, é que o Senhor está pedindo: esta noite é noite de consertar o altar, é noite de arrumar o altar, é noite, aleluia, de deixar o altar pronto para que Deus venha responder com fogo. Elias disse assim: eu não quero nenhum contato com o altar associado a Baal.
Elias disse: eu não quero nenhum contato. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Eu não quero nenhum contato. E agora vamos fazer um altar novo. Aí Elias ajunta, faz um altar. Só que no território que Elias estava, aprenda isso comigo na Bíblia Sagrada hoje. A Bíblia diz que dividido o reino de Roboão, sobrou para o reino do norte quantas tribos? 10 tribos, sim ou não? 10 tribos. Mas o do porquê que quando Elias foi, aleluia, foi consertar o altar, ele colocou 12 pedras. Se estava dividido o reino, irmão, o homem aqui dentro pode dividir. Alguém até pode não querer concordar com você aqui. Alguém pode até não querer abrir uma porta de oportunidade para você. Mas se Deus te escolheu, não tem, irmão. Aqui não tem esse negócio de seleção. Aqui não tem esse negócio de discriminação, não. Quem te escolheu foi o reino. Aleluia. Elias está dizendo aqui: o Deus que vai responder aqui não é o Deus de 10 tribos, é o Deus de 10 tribos, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Oh, aleluia, é o Deus dos seus descendentes. Aleluias, aleluia, aleluia, aleluia. Deus não responde mais como respondia. Deus não fala mais como falava. Aí nós culpamos o profeta. Dizemos que o profeta está frio. Dizemos que o profeta fracassou. Dizemos que o profeta não é mais o mesmo homem de Deus, ou a profetisa não é a mesma mulher de Deus. Você está enganado, não. É noite de nós ajuntarmos as pedras do altar genuíno, colocarmos no lugar e começarmos a invocar o Senhor. Quem está mais interessado de se manifestar aqui é Ele. O culto é para Ele, a adoração é para Ele, o louvor é para Ele, a glória é dEle, o poder é dEle, o domínio é dEle, tudo é para Ele, tudo é para louvor a Ele. Alabante o queramando sirimi organai. Vira para o teu irmão e fala: altar. Fala. Fala. De entrega total. Fala. Diga comigo, 1, 2, 3 já. Vamos. Altar. Fala. De entrega total. Aleluia. Aleluia. O altar pode estar consertado. Se não tiver entrega total, não tem manifestação de Deus. O altar pode estar arrumado, o altar pode estar pronto, mas se não tem, oh meus queridos, se não tem entrega total, não tem operação de Deus. Tem um hino que os irmãos cantam, que é o 577 da harpa cristã: quando tudo deixares no altar. Quando tudo, não é deixar metade, não é deixar 20%, não, tem que deixar tudo no altar. A Bíblia Sagrada nos fala no livro de Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 1, diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Oh, meus queridos e amados irmãos, quando eu começo a olhar aqui e vejo que altar é lugar de entrega total, nesse dia aqui, a Bíblia Sagrada nos fala que Deus aparece a Abraão, chamou Abraão, conversou com Abraão e disse: olha, eu tenho achado em você fé, eu tenho visto a tua obediência a mim, eu tenho visto a maneira que você tem, aleluia, me adorado, me glorificado. Só que tem uma coisa, eu vejo um Deus agora que diz para Abraão: eu quero te colocar à prova. Oh, meus queridos e amados irmãos, aleluia, você acha que vai vir no teu ministério tudo de mão beijada? Tu acha que tu vai vir no teu ministério tudo de mão beijada? Não, tudo tem um preço, tem um preço, tem um peso, tem uma entrega, tem renúncia. Precisamos disso, entender que precisamos renunciar tudo para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia! O texto em que eu acabei de ler
A interpretação deste versículo é: a fé que Abraão tinha em Deus e sua dedicação a Ele foram testados ao máximo. Meu Deus mandou fazer uma coisa totalmente ao contrário ao seu bom senso, ao seu amor paternal e à sua esperança, que era o seu filho. Oh, meus queridos e amados irmãos, quando se fala de altar, está falando de entrega total. Eu vejo um Deus aqui, dentro do contexto sagrado em que nós estamos, que chama Abraão em particular e diz para Abraão: Abraão, olha, tu vais subir naquela região daqui, determinada assim, uma região montanhosa, e tu vai levar quem? O teu filho Isaque, tu vai levar ele. Olha, Abraão, e quando chegar lá, tu vai oferecer ele para mim. Oh, meus irmãos, sabe de uma coisa? Aleluia, quem teve um verdadeiro encontro com Deus, aleluia, não fica fazendo mimimi, não. Quem teve um verdadeiro encontro com Deus se entrega, se rende, não teme. Oh, aleluia, o Deus que pediu aqui a Abraão que subisse, a palavra de Deus diz que subisse e fosse ao Moriá, entre as montanhas, e Abraão oferecesse quem? O seu único filho. O seu único filho. Meus queridos, sabe de uma coisa? Entrega total não é por emoção, entrega total não é por palavrórios, entrega total é coisa de fé. Precisamos de ter fé, oh aleluia, para entregar a nossa vida, para entregar o nosso ministério, para entregar o nosso chamado, para entregar a nossa família. Nós precisamos de ter fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, meus queridos, nesta noite o Espírito Santo está convidando alguém aqui: renuncia agora, entrega agora, ai, mandori me anda, lachuri me anda, se entrega a minha vontade, se entrega o meu querer. Aqui nós o adentramos no versículo de número 2, do capítulo de número 22, e diz assim: e disse: toma agora o teu filho, aleluia, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra a Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo de número 9 diz: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. Oh, meus queridos, sabe de uma coisa? Nesta noite, aleluia, eu vim te convidar, pai e mãe, comece a edificar um altar na tua casa, comece a edificar um altar em prol da tua família, em prol do teu casamento, em prol da educação dos teus filhos, da formação dos teus filhos. Quando eu olho para este contexto aqui agora, irmão, quando nós olhando para a Bíblia Sagrada, Isaque não era um adolescente, Isaque não era um menino aí de 12 anos, não. A Bíblia fala: suba você e o moço. Então ele já era rapaz, ele já tinha disposição de disputar com o pai, dizer: não deito no altar, não vou ser instrumento de sacrifício. Mas aonde tem altar edificado, aonde tem entrega total, não tem disputa, não tem briga, tem unidade, tem graça. Oh, aleluia! Uma geração de filhos que diz que ninguém manda neles, fica contando, fazendo contagem regressiva. Quando eu completar os meus 18 anos de idade, que eu quero ser livre de tanto me mandar, de tanto me dar ordem, de se entremeter na minha vida. Mas eu estou vendo aqui, meus queridos, que para semelhar a Cristo, nós temos aqui algo que precisamos entender. Aleluia! Nós vamos ver aqui que precisa do quê? Estamos dispostos a obedecer, estamos dispostos
disposto, aleluia, a fazer a vontade de Deus. Quando eu olho para este versículo aqui, meus queridos e amados irmãos, aqui diz assim: Isaac era certamente um jovem, nesta ocasião, perfeitamente capaz de resistir o seu pai, se assim o quisesse, mas em total submissão a Deus e obediência ao seu pai, permitiu ser amarrado e deitado sobre o altar, e assim como Jesus foi, voluntariamente foi até a morte de cruz. Oh, meus queridos e amados irmãos, nesta noite eu te convido agora a montar o quê? Aleluia, montar este altar de entrega total. Tu está sendo amarrado, tu está sendo preso pela circunstância, a dificuldade de obedecer, a dificuldade de ser submisso, a dificuldade de receber uma ordem. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus que está presente aqui neste lugar diz assim: se tu obedecer, os céus se abrem, as portas se abrem, o milagre acontece e o nome de Deus é glorificado. Aleluia! Vira para o teu irmão e diga para ele: altar. Fala de concerto. 1, 2, 3 já. Altar. Fala de concerto. Oh, aleluia. Gênesis, capítulo de número 35, versículo 1 diz assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te sobre a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmãos. Meus queridos e amados irmãos, eu olho para este contexto sagrado. Isso aqui já se passava muitos anos, quando Jacó estava fugindo da casa do seu pai, indo embora para a região de Padã Arã. Ele estava indo embora para a casa do seu tio, porque senão seu irmão ia lhe tirar a vida. A Bíblia Sagrada nos fala, caminhando durante todo o tempo, ele chega no lugar, e quando ele chega nesse lugar, era chegada a noite, e ele estava amedrontado, porque ele temia os animais ferozes, ele temia as bestas do campo. Meus queridos e amados irmãos, e o que foi que Jacó fez? Ele colocou uma pedra, e a Bíblia diz que ele colocou a cabeça sobre esta pedra, e ele orou a Deus: ó Deus, se tu me guardar até em direção à casa onde eu vou do meu tio, e eu voltar em paz, quando eu voltar de lá para cá, eu vou oferecer holocausto aqui, eu vou ofertar aqui, eu vou dizimar aqui, eu vou entregar aqui, meus queridos. Aleluia. Quando eu olho para este contexto sagrado, eu vejo aqui no capítulo de número 35 do livro de Gênesis, aqui Jacó já estava o quê? Avançado de idade, já tinha retornado juntamente com as suas esposas e os seus filhos. Só que existe uma coisa: quando ele adentra nas terras em que Deus tinha jurado ao seu avô Abraão, a Bíblia diz que ele tinha uma família desconcertada, ele tinha uma quantidade de filhos insubmisso e desobediente. Oh, meus irmãos, quando aquela filha dele era filha de Leia, ela saiu ao campo para passear, e que ela foi violentada por aquele príncipe, e o príncipe violentou e mandou pedir ela em casamento. O que foi que os filhos de Jacó fez? Eles foram atrás dos familiares da casa deste príncipe e matou a todos, destruiu a todos. Como é que Deus teria uma palavra de promessa numa casa bagunçada, numa casa onde ninguém é submisso, aonde ninguém respeita ninguém, aonde alguém grita um mais alto do que o outro? Não, aonde Deus está tem a voz do silêncio, aonde Deus está tem a voz do silêncio. Oh, aleluia! O que me chama a atenção, e eu vou falar aqui hoje porque eu tenho Bíblia,
Se eu não tivesse Bíblia, eu não ia falar, mas como eu tenho Bíblia, eu vou falar. Versículo de número 2, do capítulo de número 35, diz assim: então disse Jacó à sua família e a todos com ele estava: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, mudai as vestes. Está falando aqui, ó, crente que diz que não é para tocar nas vestes dele, está dizendo aqui: mudai a vossa. Pastor, está onde? Ó, deixa para você não sair murmurando daqui não, viu? Tu que é sensual, tu que gosta de mostrar esse corpo, então você que fica aí esticando o corpo para lá e para cá para mostrar o corpo, lembra que esse corpo tem dono. Esse corpo, ai meu Deus, esse corpo tem dono. Jesus é dono deste corpo. Aleluia! Gênesis capítulo de número 35, versículo de número 2. Deixa eu ler de novo, para alguém não achar que eu inventei, ou estou querendo aumentar coisas aqui nesta hora. Olha o que diz o texto: então disse Jacó à sua família e a todos com ele estava: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos, mudai as vossas vestes. Diga comigo: mudai as vossas vestes. Não tem na Bíblia, não tem por que não ler. Só lê o Salmo 91 quando vê a praga. Só lê o Salmo 121 quando chega as enfermidades. Está aqui, ó. Aleluia. Para chegar perante Deus, chegar na presença de Deus, está falando que tem que ter o altar de conserto. O altar de conserto. Tira o palavrão da tua boca, tira o xingamento da tua boca, tira a murmuração dos teus lábios, tira os olhos de sedução, tira! Por que Deus não responde? Tem que ter altar de conserto. Tem que ter altar de conserto. Pastor Erisvaldo, está difícil de consertar, mas o céu conserta, o céu resolve, o céu muda. Eu gosto daquela igreja, porque lá não tem que mudar nada, mas não tem altar de conserto. Não tem altar de conserto. É Minaiaco, Minamonte que mandou Yahai. Uma das coisas que eu vejo Jacó dizendo aos seus familiares e às pessoas, pastores, esposa dos pastores e filhos que acompanhavam ele está dizendo aqui: oh aleluia, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Essa é chamado do que? De renovação espiritual. Crente precisa de ter uma renovação espiritual, igreja. Precisamos disso. Eu preciso de renovação só quando toma banho e vem para o culto, coloca aquela saia varrendo a rua. Meu Deus, fecha a minha boca, Jeová. Aleluia. Deus odeia duplicidade. Vem com o teu short de coto mesmo. Vem mesmo. Vem, sensual, vem. Umas irmãs que você encontra na rua que dá vergonha da paz do Senhor. Dá até vergonha da paz do Senhor. Parece que quando eu comecei a pregar, o fogo estava só sendo soprado, só tinha fumaça, porque alguém dava glória a Deus.
Começou a esquentar e começou a assar. Não, quem quer dar glória a Deus, porque Ele está aqui, Ele está vivo, Ele está falando com esta igreja. Oh, aleluia! Ele está à porta e está batendo. Se alguém abrir a porta hoje, Ele vai entrar, Ele vai cear com alguém, e alguém vai cear com Ele. Oh, aleluia! Ele quer cear com esta igreja nesta noite. Aleluia! Não tem nada a ver, não tem porque tu não conhece Bíblia. Eu prego aqui, tu fica lá em casa manipulando, dizendo que não precisa de tudo isso, tá? Deus vai te pegar. Tá achando que o céu não fala comigo aqui, não? Você acha que eu estou movido por emoção aqui nesta noite? Eu não estou, não. Aleluia, a noite foi pequena para mim, aleluia, para receber de Deus a revelação desta palavra. A noite foi pequena, porque eu não venho aqui como artista, não. Eu venho aqui como homem de Deus. Eu venho aqui trazer para a igreja o que? A revelação de Deus, na sua palavra, a vontade de Deus. Oh, aleluia. Olha para mim aqui nesta noite, olha para mim nesta hora. Aqui nós podemos ver uma coisa: o que é que precisa de renovação espiritual na vida dos familiares de Jacó. Aleluia. Consistia no quê? Diga comigo: remover. 1, 2, 3 já. Remover. Remover o quê, pastor? Do lar tudo que não presta. Remover do lar. Remover do guarda-roupa. Daquela gavetinha que tem aquela tampa do guarda-roupa, tampa ela assim, a porta assim, a tampa ela, remover. Por que está guardando lá no fundo? Está até pensando em desviar futuramente? Está pensando em desviar? Porque quem guarda não renuncia. Se um dia não der certo na igreja, eu volto a usar tudo de novo. Aleluia! Aleluia! Mas tem gente aqui que nesta noite já resolveu renunciar. Já tem pessoa aqui que entrou, já está entrando no altar de conserto, porque Deus quer voltar a falar contigo na tua cama, no teu sono. Deus quer voltar, revelar a glória dele para você. Deus está falando ao coração de Jacó: remover do lar tudo quanto era ofensivo a Deus. Meus irmãos, aquilo que não leva você a adorar a Deus na sua casa. Presta atenção, não faz essa carinha de coitadinha não, porque o céu vai te pegar aqui mesmo. Que esse rostinho de coitadinho, não tem esse negócio aqui não. Não quebra o pescoço, porque o Jesus que eu conheço está vivo, assentado, pescoço ereto, olhando de lá e dizendo: eu quero interceder para alguém que vai consertar o altar. Eu vou interceder para alguém que quer consertar o altar, que quer consertar o altar. Aleluia! Temos que entrar e arrancar tudo que é ofensivo a Deus dentro de casa. Tudo que é ofensivo. Você quer, ai, meu Deus, esperando um vaso que vai vir de ontem, eu não sei o que vai hospedar na minha casa para Deus revelar. Não, Ele quer falar contigo. Ele quer falar contigo. Oh, aleluia. Aleluia. Eu tenho 2 rapazes que passam apurado na mão da mãe deles lá. Tem dia que ela pula da cama e sai correndo. Deus me disse algo. Deus me falou. Meu Deus. E a casa fica estreita. A casa fica estreita. E ali parece Polícia Federal. Quando bate uma investigação, enquanto não sair tudo. Tem que sair tudo. Precisa voltar isso, o altar de conserto nos lares. O altar de conserto nos lares. Posso dizer algo aqui, sim ou não? Sim. Meu filho já está crescido, não precisa eu arrumar a gaveta dele. Ele fala: parabéns para mim, que é lá que eu guardo.
Eu acredito que tem mãe aqui que se abrir a gaveta de filho, chegar primeiro, porque senão ele vai chegar primeiro que você em casa. E você abrir a gaveta dele, você vai dar testemunha que amanhã que Deus falou aqui hoje. Se diz o Senhor dos Exércitos, eu estou na casa. Oh, aleluia! Remover tudo aquilo que é ofensivo a Deus, comprometer em viver em santidade pessoal, renovar os seus votos a Deus com devoção e adoração. Diga comigo, diga com devoção e adoração. Oh, Deus quer voltar a reinar na tua casa. Deus quer reinar no meio da tua família. Deus quer reinar na mesa do café da manhã. Deus quer voltar a reinar no almoço. Deus quer voltar a reinar na janta. Ele quer aparecer. Ele quer aparecer, ele quer se manifestar. Aleluia! Diga comigo assim, altar. Fala de sacrifício. Oh, aleluias. Aleluia. Êxodo 38, versículo 1 diz assim: fez também o altar do holocausto de madeira de cetim. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados era a sua largura, e de 3 côvados era a sua altura. Você vai encontrar aqui. Quando Deus deu a lei ao povo. E quando Deus disse a Moisés que era para ele construir a tenda. Porque ele queria habitar no meio do seu povo. Ele queria habitar no meio do seu povo. Edifica a tenda. Tem alguns irmãos aqui que eu não havia necessidade de eu explicar isso para eles, porque eles tiveram uma escola bíblica. Na entrada da porta tinha o quê? O altar do quê? Do sacrifício. O altar do sacrifício. Passava um pouquinho do altar de sacrifício à frente, estava a pia de se lavar. Quando você atravessava a pia de se lavar, à frente da pia de se lavar, estava o lugar santo. E à frente do lugar santo, estava o lugar santíssimo. E agora? Você está achando que era somente chegar e entrar e oferecer um sacrifício e voltar para casa do mesmo jeito? Não. Você tinha que entrar ali. E naquele momento em que sua oferta era colocada e amarrada ali numa das pontas daquele altar, porque o altar tinha 4 pontas. Era amarrada em uma das vítimas, aquela vítima, naquela ponta do altar. Quando ia degolar aquela vítima, o sacerdote ia degolar aquela vítima para tirar o sangue daquela vítima. Quem ia fazer a oferta tinha que colocar a mão na cabeça da vítima. Isso chamava-se transferência. É como naquele momento você estivesse transferindo, naquela hora, quem estava ali, que trouxe aquela oferta, transferindo a culpa dele para aquele animal que ia ser degolado. Amados, aí a gente olha para o contexto sagrado e vê aqui
além de você pôr a mão e transferir, era colocado o sangue daquela vítima nas pontas do altar. Colocava o sangue ali. E naquele momento oferecia aquela vítima como holocausto, como sacrifício a Deus. Então, naquele momento, eu vejo um Deus que já estava no trono irado, mas quando acontecia aquilo, apaziguava a ira de Deus. Tem coisa nas nossas vidas que a ira de Deus ela não está sendo mais abolida, ela está sendo só apaziguada. Sabe aquele pecado que todo dia tu comete ele e tu sabe que tu não pode cometer? Diga o nome dele, pastor, é muito. Aos Hebreus, o escritor do autor desconhecido aos Hebreus, ele diz assim, que Cristo se fez vítima por nós. Ofereça a Deus. Ofereça algo. Ofereça a Deus algo. E o que é que eu tenho que oferecer? Paulo disse, apresentei o vosso corpo como sacrifício puro, agradável a Deus, como culto racional. Paulo escreve ao Romano dizendo que agora o nosso corpo já não é, aleluia, mais para o pecado. O pecado agora já não tem mais domínio sobre o nosso corpo. Oh, meus queridos e amados irmãos, aleluia, 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 aleluia. Salmo de número 118, versículo 27 diz assim: Deus e o Senhor que nos concedeu a luz, atai a vítima da festa com corda e levai até os ângulos do altar. Oh, meus queridos e amados irmãos, eu quero neste momento trabalhar com vocês aqui agora. Nós precisamos aprender que esse corpo nosso, para não ter desejo, para não ter vontade, para não entrar pelo caminho da ambição, da avareza, da ganância, da inveja, esse corpo tem que ser apresentado. Nós temos que oferecer esse corpo a Deus como sacrifício, não por ritual, não, é algo que está dizendo aqui o apóstolo Paulo, que o que eu faço para Deus, eu faço de modo consciente. Eu tenho que saber o que eu faço, eu tenho que fazer o que eu faço. Se eu sei o que eu estou fazendo, Deus é glorificado, Deus é exaltado, Deus é louvado através da minha vida. Aleluia! Um culto racional é um culto feito com entendimento. Tem crente que está orando e não sabe por que está orando. Tem crente que está jejuando e não sabe por que está jejuando. Tem crente indo para o monte e não sabe por que está indo para o monte. Tem crente fazendo vigília e não sabe por que está fazendo vigília. Porque não é racional. Ele não tem contato com o Espírito Santo, ele não sabe qual é a vontade de Deus. Por que eu estou fazendo? Andaravas, seremi andaravas. Marandoere comandalaranchuri me candalavras teremi contarabias tebria. Oh, aleluia! Lembra, meu
meus queridos e amados irmãos, que tem pessoas dizendo por aí que crente não precisa se esforçar para ser salvo, não. Não precisa de muita coisa, não. Só ir na igreja, aceita Jesus, é batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e já está salvo, não. Esse corpo teu que foi dado ao pecado, esse corpo meu que foi oferecido ao pecado, agora é oferecido a Deus, aleluia. Temos que santificá-lo, temos que santificá-lo. Quero terminar a mensagem de Deus nesta noite. Diga comigo: altar. Fala de fogo. 1, 2, 3 já. Altar. Fala de fogo. Levítico 6,13 diz assim: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Neste texto, mais de 5 vezes, aleluia, nessa sessão, os sacerdotes são instruídos a não deixar o fogo se apagar. Meus queridos, não se apagará, o fogo não pode apagar. Você aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo, você tinha aquela alegria, aquele desejo de vir aos cultos, de participar da igreja, você estava envolvido em tudo. De repente começou a surgir um desânimo, de repente perdeu a força, já não tem mais aquela vontade para fazer as coisas de Deus. Olha aqui, aleluia, Deus que fala a Moisés dizendo: olha, sabe este fogo que vai ser, aleluia, que vai acender pela primeira vez neste altar, que vai estar dentro aqui do tabernáculo, sim. Olha, este fogo vai vir do céu, esse fogo não vai vir de homem, não. Esse fogo não vai ser, aleluia, não é fogo artificial, não. Esse fogo vai vir de lá. E quando o fogo cair, que queimar pela primeira vez, então coloca a lenha, coloca a lenha, coloca a lenha, coloca a lenha, coloca a lenha. Ô pastor, para voltar, aleluia, o fogo do Espírito Santo acender em mim. Oração, jejum, consagração, aleluia, oração, oração, e dizendo: incendeia, incendeia, queima, vai queimando o que não presta, vai queimando todo o mal, vai queimando toda a impureza, vai queimando tudo aquilo que não provém de ti. Oh, aleluia! Aqui diz: há pelo menos 3 razões para isto. O fogo original do altar vinha de Deus. Então Então o fogo não podia apagar. O Espírito Santo, a chama dele não pode apagar no crente. A gente não pode ter vergonha de falar para as pessoas aquilo que é verdade. A verdade tem que ser dita. Uma época na minha vida eu tive uma decepção muito grande com a igreja. Eu juntei todos os meus materiais e guardei. E falei: eu não vou ler mais Bíblia, eu não vou ler esses livros. Eu não vou de culto e também não vou pregar, não vou fazer nada. Não vou orar para ninguém, nem vou orar para mim, nem vou fazer nada. 6 meses eu fiquei intocado dentro de casa. Aí igual um cascavel, bravo. Aí um dia de tarde, colocaram um hino na casa do lado, onde eu morava, do quarto do lado. Do Mato Nascimento, que é Vitória, vai chorando, e geme e chora. Vai orando e vai orando e vai chorando. E esse homem foi cantando, foi cantando, foi cantando, foi cantando. Eu tenho vontade de falar em línguas, tenho vontade de orar, tenho vontade de falar: não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer. Eu vou resistir, eu vou resistir. Chegou a tardezinha, o sol entrou, eu tomei banho, me preparei, jantei, fui para a cama, deitei na cama. E agora eu vou dormir. Já que eu não orei até agora, também não vou orar nem para dormir. Mas quando eu acordei, era 1 e pouco da manhã. Estava minha mãe batendo na porta do quarto.
Papa, o que é que está acontecendo? Que você não deixa ninguém dormir nessa noite, nessa casa? O que foi? Me acordou e eu estava falando em língua dormindo. Eu estava falando em língua dormindo, porque a chama que está dentro de você ninguém apaga. Perseguição não apaga, calúnia não apaga, acusação não apaga, falso testemunho não apaga, mentira contra a tua vida não apaga, fica acesa. Ela está lá, ela está lá, ela está lá, ela está lá, ela está lá. Oh, aleluia! Se for necessário descerá fogo, se for necessário descerá os quatro ventos e soprará nesta noite sobre a tua vida e vai voltar a fumegar. Ai, chonai comando-me. A chama perpétua significa a eterna adoração a Deus. Como é que eu fico esperando num culto alguém dá um glória a Deus para mim? Não, isso aqui tem que ser voluntário. Eu ficar olhando, se ela correr, eu corro. Se ele pular, eu pulo. Se ele gritar, eu também grito. Se ele me calar, eu calo. Não. Motivação errada. Essa chama que você recebeu quando o Espírito Santo te convenceu do pecado, do juízo e da justiça, te revelou a Cristo. E te colocou no corpo de Cristo. E te fez filho de Deus. Essa chama que ardeu em você é uma chama perpétua. A adoração não pode ser de momento. A adoração não pode ser por motivação. A adoração é dirigindo na rua. A adoração você faz dentro de um carro. A adoração você faz lá no trabalho. A adoração você faz lá lavando roupa no tanque. A adoração você faz lá no fogão cozinhando. A adoração você faz dentro do ônibus indo para o teu trabalho. A adoração você faz dentro do metrô. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia! Apagou a chama e tu não sente mais nada. E quando alguém sente, você virou inimigo dele. Oh, aleluia! Você entra naqueles metrô em São Paulo. Você entra nos metrô. E lá em São Paulo tem aquelas tardes da bênção. Em São Paulo tem muita tarde da bênção. As igrejas têm aproximadamente de 2, 3 horas, 4 horas da tarde. Tem a tarde da bênção, irmão Maurício. Aí você entra no metrô e você está sentado no metrô. Entra 5, 6 irmãs daquela que veio de uma tarde da bênção, meu Deus, de buiando em língua. E o povo até corre do vagão. O povo corre, quando vê elas falando em língua, o povo começa a correr. E elas não estão nem aí. Elas passam, aleluia, profetizando uma para a outra. Aleluia, aleluia. E de repente você olha, você entende do mistério. E não precisa você correr muito tempo não, que ela já vem e fala para você o que está acontecendo. Já vem lá, sabe por quê? Quem tem fogo em casa, tem fogo no templo, tem fogo na rua, tem fogo no trabalho, tem fogo no quarto, tem fogo no banheiro, tem... Ai, meu Deus! Tem fogo, o fogo que arde, o fogo que queima, o fogo que purifica, o fogo que santifica, o fogo que transforma. Deixa eu terminar a mensagem de Deus. O fogo que nunca se apagava simbolizava a necessidade contínua de expiação e reconciliação com Deus. Vira para o teu irmão e diga para ele: para o fogo não se apagar, precisamos de todos os dias reconciliar com Deus. Tem que fazer reconciliação. O evangelista Ademir falou e não sabia que eu ia pregar a mensagem. Tem crente que acha que ele confessou o pecado a primeira vez que ele aceitou Jesus, o resto ele vai embolando, a vida toda.
Todos os dias, antes de eu deitar, antes de eu levantar, aleluia, eu já tenho que levantar confessando meus pecados. Eu preciso dessa chama, eu preciso sobreviver. Eu estou diante de um mundo contaminado. Eu estou diante, aleluia, nós estamos diante de uma grande armadilha que Satanás está armando para a humanidade, para o final dos tempos. Mas quem tem fogo do Espírito Santo tem visão, tem discernimento, sabe discernir o santo do profano. Aleluia. Arabancho, queramanda, sorimica, labanchurimida. Aleluia. Aqui diz assim, meus queridos, aprenda isso nesta noite. O fogo que nunca se apagava simbolizava a necessidade contínua de expiação e reconciliação com Deus. O que era o propósito das ofertas? O que era? Levava oferta só por levar? Levava um cordeiro, levava um novilho, levava um bode, levava uma pomba, levava um animal só por levar? Não, toda vez que levava um animal no altar, entrega o animal no altar, alguém está dizendo: Deus, eu quero reconciliar contigo, eu quero voltar de novo à comunhão contigo, eu quero voltar a sentir a tua glória, eu quero voltar a sentir o teu poder. É perigo quando o crente diz que não está sentindo mais nada. Tempo atrás estava conversando com a irmã e ela falou assim: graças a Deus, né? Tem uns crentes que Deus toda hora tem que estar usando profeta para falar com ele. Comigo eu estou de boa, porque Deus quase não fala comigo. Nem está usando ninguém para falar comigo. Eu falei: a senhora leu Hebreus 12? Ela disse: o quê? Hebreus 12. Porque para corrigir tem que falar. Para açoitar tem que falar. Por que está batendo? Deus não está falando mais com você. Você não está ouvindo mais a voz de Deus. Ninguém se interessa, ninguém parte para o teu lado e nem estende o dedo. Você não está tendo mais sonhos. Você não está tendo mais visões. E a mensagem de Deus é pregada para você e só fala com você quando mexe com o teu emocional. Isso é um perigo. Porque Deus não está preocupado em trabalhar a emoção aqui. Ele quer curar a alma nesta noite. E eu vou ter que terminar. Porque só deu para me ministrar a introdução, não deu. Vou deixar o resto para pregar depois. Se coloca de pé aqui.